Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui para a reflexão do Evangelho deste sábado. Hoje, dia 7, nós estamos vivendo a terceira semana da Páscoa, né? Hoje o Evangelho que nós vamos refletir é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para o céu, onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espíritos e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concebido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho que nós estamos meditando há alguns dias, né? Que é o Evangelho de João, que dá início lá na multiplicação dos pães. Nós estamos ouvindo a sequência de Jesus falando sobre o discurso do pão da vida, né? Sobre a Eucaristia. Vai falar para cada um de nós que quem não comer a sua carne, quem não beber o seu sangue, que não tem parte com ele, né? Que não permanece em mim e eu não permaneço nele. Os discípulos, ao ouvirem essa palavra, eles ficam assustados. Como assim que a gente vai comer a sua carne e beber o seu sangue, né? Eles não estavam entendendo o que Jesus queria dizer a eles, da forma que eles estavam acostumados. Eles estavam acostumados com o maná do antigo deserto, lá que o pão caía do céu, né? Que eles comiam o maná. E Jesus se apresenta a eles como o novo maná, como o novo pão da vida, como o novo pão do céu. Mas vai falar para ele que agora aquele pão deixa de ser somente o pão, mas passa a ser a sua carne e o seu sangue. E que eles precisavam fazer esse ato de se apresentar e começar a partilhar dessa carne e desse sangue. Ou seja, Jesus está querendo dizer para eles que eles precisam verdadeiramente se entregar a eles, partilhar com ele, caminhar junto a ele, né? E apresenta a eles essa forma de comunhão. Nesse dia de hoje, Jesus também chama a nossa atenção por aqueles discípulos que estavam murmurando, né? Murmuravam sem saber o que estava acontecendo, sem entender verdadeiramente o que estava acontecendo. Aí Jesus vai dizer para ele que se o fato dele dizer que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, que se isso já escandalizava eles, imagine quando eles descobrirem, quando eles souberem que o Filho do Homem voltaria para onde ele estava antes, ou seja, falando da sua paixão, que ele voltaria para o céu, viveria a sua paixão de morte e ressurreição e voltaria para os céus. E aí acontece o quê? Jesus começa a dar o direcionamento, começa a dar as regras, as normas de como eles deveriam viver, caminhar e andar. Isso começa a deixar o povo
escandalizado, ou seja, eles estavam acostumados a viver uma coisa qualquer, levar de qualquer jeito. E Jesus veio falar para eles que não é de qualquer jeito que as coisas precisam acontecer. Eles precisam ser firmes, eles precisam caminhar num destino, caminhar num direcionamento. Nesse dia de hoje, Jesus quer trazer esse questionamento para cada um de nós. Muitas vezes nós precisamos nos confessar, a igreja pede que a gente nos confesse, que a gente vá à missa todos os domingos, que a gente não falte na celebração do domingo. E muitas vezes a gente questiona, será que eu preciso mesmo fazer tudo isso para poder me aproximar de Jesus? É isso para a gente refletir nesse dia de hoje. Se a gente optou por decidiu por escolher Jesus, nós precisamos trilhar e caminhar os direcionamentos dele, respeitar as normas da igreja, respeitar o direcionamento. Que nesse dia você possa refletir sobre isso. Será que eu tenho ido buscar de beber e comer essa carne que Jesus se apresentou como o pão da vida? Ou simplesmente eu tenho trocado? Porque Jesus fala mesmo assim no Evangelho de hoje, que não é somente através da carne e do seu sangue, mas é a partir da sua carne e do seu sangue que nós teremos parte com ele e conseguiremos receber o seu Espírito. O Espírito que vai dar a vida para cada um de nós. Então que nesse sábado você possa refletir sobre os seus questionamentos, se você tem questionado mais os direcionamentos da igreja, as atitudes e normas da igreja, e deixado de buscar esse pão da vida, que é Jesus, deixado de encontrar o pão descido do céu, para que você possa receber o seu Santo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.